Boa noite, igrejas. Vamos ouvir a palavra de Deus. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, muito obrigado. Senhor, agora nós queremos cultuar, louvar o nome do Senhor. Senhor, aceita nossa adoração e derrama a tua bênção, tua graça. Nesse momento nós precisamos do teu Espírito, Senhor. Nos dá misericórdia e fica conosco, Senhor. Nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abandona esse Deus e morre.
Vamos ler a palavra de Deus. Salmos 103, 1 até 22. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem dá cova regime a tua vida e de coroa de graça misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte quem a tua mocidade se renova com a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz bendigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se deita acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como relva, como flor no campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia, Senhor, é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazes a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize minha alma ao Senhor. Amém. Agora, nós podemos ofertar ao Senhor, mas nós reunimos juntos. Então, vocês podem ofertar pelo seu jeito. Vocês podem guardar e depois vocês podem trazer para a igreja quando nós voltamos na igreja. Vamos louvar. Tuas obras te coroam como luz de esplendor. Astros anjos seus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, monte, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nos mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos seus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nosso mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, sempre nos dá a tua graça, a tua bênção, as coisas boas. Nós agradecemos sempre e por isso nós agora ofertamos para o Senhor. Senhor, aceita a nossa oferta e dê-me a tua bênção, tua graça, tua misericórdia, Senhor. Nós queremos sempre ficar com Deus. Nós sempre precisamos da tua ajuda, da tua mão. E especialmente, Senhor, abençoe as crianças também, idosos também. Nesse dia está passando mais difícil eles, Senhor. Então, cuide eles e, Senhor, através deles, faça a tua vontade, Senhor. Através do culto, nós queremos aproximar a Deus. Nós não queremos esquecer a Deus, nosso dono, nosso mestre, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, nos dá misericórdia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, vamos ler a Bíblia. Atos 11, 19 até 22. Atos 11, 19 até 22. Vamos ler? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Amém. Agora nós estamos cultuando na nossa casa, mas nosso espírito é sempre igual, nosso espírito fica conosco, nós não podemos esquecer disso. Então agora, vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, abre nossos corações. Agora nós estamos na minha casa, mas ainda nós podemos ouvir Tua palavra. Nós queremos ouvir, nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Nos dá misericórdia, Senhor. E, Senhor, logo, restaure essa situação. Nós queremos louvar a Deus, está sentando juntos, Senhor. Nos dá misericórdia e, nesse momento, nos ensina, nos revela a Tua vontade. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus, Senhor. Nos revela. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igrejas. Nós estamos olhando sobre Atos. Pedro evangelizou em Cesareia para Cornélio e amigos deles e parentes deles. Então, o Espírito Santo trabalhou em Cesareia e Pedro batizou para os gentios. E essa notícia foi transmitida, anunciado até a igreja de Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém arguiu, eles criticou Pedro. Por quê? Os apóstolos não é um irmão da fé. Apóstolos, discípulos. Ele batizou para gentios. Ainda a igreja de Jerusalém não está preparado para aceitar essa evangelização. Eles ainda não reconheceram. Os gentios também podem receber o evangelho do Senhor. O propósito da igreja, isso é evangelização, fazer missão, isso é com certeza. Porque Deus nos deu essa igreja para evangelizar, para pregar o evangelho. Mas, naquela época, a igreja mesma, eles impediu sobre fazer missão. Então, por que eles se fizeram? Por causa da tradição e preconceito. Então, devemos esclarecer o nosso propósito.
porque nós adorando, porque nós reunindo, porque nós unindo. Na verdade, nós temos as coisas que nós precisamos fazer, mas o que mais importante é fazer missão. Isso é com certeza. Porque nós estamos orando, porque nós estamos trabalhando, porque nós estudamos, porque nós fazemos várias coisas. O propósito de tudo disso, isso é o reino de Deus, fazer missão. Essa é a razão da nossa existência. Nós não podemos esquecer disso. Então, a igreja de Jerusalém arguiu para Pedro, e Pedro se defendeu. Assim, ele disse que confessou, tudo foi feito por Deus. Ele não fez, só Deus fez. Ele disse, Deus mostrou uma visão para Pedro e Cornélio também. E Deus mandou as pessoas de Cornélio. O Espírito Santo disse, ordenou, desce, encontra aquelas pessoas e vá para Cesareia. O Espírito mesmo disse. Quando Pedro pregou para Cornélio e amigos, irmãos deles, o Espírito desceu para aos gentios. Na verdade, Pedro também, no início, não aceitou, ele recusou, mas Deus ordenou. Então, Pedro confessou mais uma vez, tudo foi feito por Deus, não é por mim mesmo. Por isso, aquela igreja de Jerusalém, eles também reconheceu, eles também aceitam sobre os gentios também recebeu o evangelho do Senhor. Eles aceitou a vontade de Deus, aprendeu e eles se tornam saber o plano de Deus. E nesse dia, em Antioquia, ocorreu um acontecimento. Vamos ler, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Estevão morreu por causa do evangelho. E depois da morte dele, a igreja de Jerusalém, os judeus perseguiram a igreja. E por causa disso, os irmãos da fé foram dispersos para várias regiões e cidades. E alguns deles foram para Antioquia. Na verdade, na Bíblia, tem 2 Antioquias. Antioquia da Pisídia e Antioquia de Síria. O de texto de hoje aqui é Antioquia da Síria. Então, eles pregavam lá. Mas, ainda, o objeto, eles pregavam para somente os judeus. Eles, Fenícia, Chipre, Antioquia, foram lá e evangelizavam, mas só para os judeus. Mas alguns pregavam o evangelho do Senhor, até aos gregos também, 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Amém. Aqui os gregos, isso significa gentios, helenistas, outras versões, foi escrito helenistas, mas isso significa gentios. Ainda, os irmãos da fé não evangelizavam para os gentios, mas Chipre e Cirene, algumas pessoas, algumas irmãs, eles pregavam até gentios também. Não é que só em Cesareia o evangelho foi transmitido para os gentios, Cornélio e irmãos deles. Mesmo tempo, Antioquia também, o evangelho estava expandindo, aumentando, clamando. E na verdade, Antioquia se tornou, no futuro, campos de base
para fazer missão aos gentios. Então essa cidade seria mais importante. Agora, obra de Deus, o trabalho de Deus, estava fazendo vários lugares. Eu não sei, eles também viram a visão, como Pedro viu a visão de Deus. Mas eles evangelizavam para gentios. Então, um resultado aconteceu. Por causa disso, muitas pessoas, muitos gentios, creram a palavra de Deus. 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amém. Mas, um segredo de tudo disso foi que a mão do Senhor estava com eles. Deus mandou o povo de Deus para Antioquia. Então, através deles, Deus fez o evangelho, estava transmitido para os gentios. E no meio de tudo isso, Deus fez todas essas coisas. E muitos gentios se converteram. O que aconteceu na igreja primitiva ocorreu em Antioquia também. Então, a igreja de Jerusalém ouviu nessa notícia e eles enviou o Barnabé. 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Amém. Barnabé exultava eles. Ele disse que com firmeza de seu coração, vocês guardam tua fé. Então, Barnabé ajudou a fé deles. E ele se alegrou. Por quê? Porque ele percebeu tudo disso, a graça de Deus. Ele percebeu disso, por isso ele se alegrou. Então, a igreja de Jerusalém reconheceu o evangelho para fazer missão para gentios, por causa de Pedro e Cornélio. Então, por isso eles enviaram Barnabé para Antioquia. Mas ainda tem uma pergunta: por que eles mandaram Barnabé? Enviou Barnabé. Quando tinha uma notícia em Samaria, o evangelho transmitido para os gentios, então os apóstolos foram lá, Samaria. Mas agora a igreja enviou Barnabé. Barnabé não era apóstolo. Então por que mandou ele? 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo. E aqui não foi escrito, mas ele era de Chipre, então mesma cidade. Na verdade, Barnabé era consolador. Ele ajudou outras pessoas bastante. Antes, vocês lembram? Saulo se converteu, mas a igreja não aceitou Saulo. Por quê? Ele perseguia os cristãos, então eles não conseguiram aceitar. Nesse momento, Barnabé defendeu Saulo. Ele ajudou Saulo. E agora também, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia para ajudar eles e para consolar os gentios. Então, Barnabé não julgou, ele ajudou a fé deles. Nesse momento, por causa disso, a igreja aumentou, cresceu. Multidões adicionadas. Muitas pessoas chegaram para ouvir, para crer. Então, a igreja precisa de Barnabé para ajudar, para servir, para reconhecer, para acompanhar. Precisa Barnabé. Na verdade, alguém precisa. Tem que ter uma pessoa para corrigir, para andar com certeza e exato
Mas ainda precisa mais uma pessoa como Barnabé. Amar uns outros. Dar um amor, ajudar, servir. Essa pessoa precisa. Nossa igreja também precisa Barnabé. Saulo e Barnabé, os dois tudo precisam. E Barnabé, Antioquia, chamou Saulo, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Amém. Saulo estava em Tarso, essa é a cidade natal dele. Porque ele foi lá. Antes ele pregou o evangelho em Jerusalém. Mas, por causa disso, os judeus tentaram matar Saulo. Então, os irmãos da fé mandaram Saulo para Tarso. Por isso ele estava lá. Então, por que Barnabé chamou Saulo? E o que vocês acham? Saulo, o que estava fazendo nesse momento? Não foi escrito. A Bíblia não fala, mas nós podemos adivinhar, pensar. Acho que meu pensamento, minha opinião, ele estava pregando. Mas ele estava em Tarso. Então, pode ser. Não sei exatamente, mas pode ser. Ele evangelizou até aos gentios também. E Barnabé lembrou uma palavra em 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Jesus antes clamou, falou disso, declarou. E Barnabé lembrou essa palavra, por isso chamou Saulo. Então, através disso, nós podemos conhecer mais uma coisa sobre Barnabé. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé. Então, Barnabé podia se tornar um presidente da igreja de Antioquia. Mas, além disso, ele chamou Saulo. Por quê? Para ele, mais interesse é, igreja cresce, evangelho é transmitido. Acho que porque foi necessário para a pregação do evangelho. Ele tem interesse com isso. Então, ele não se orgulhou. Ele só fez esforçosamente para estabelecer a igreja. E, então, Barnabé e Saulo juntaram e eles ensinaram a palavra de Deus em Antioquia. Fizeram discípulos. 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Por um ano, só um ano, eles se ensinaram a palavra de Deus. Então, multidões se tornaram discípulos, cristãos. Em Antioquia, nessa cidade, igreja de gentio foi estabelecido. Os judeus têm sinagoga. Os cristãos, irmãos da fé, tinham igreja. E agora, para os gentios, apareceu uma igreja de gentio. E eles foram chamados de cristãos. Nessa parte apareceu essa palavra pela primeira vez. Foi usado pela primeira vez aos gentios, não aos judeus. Então, isso significa, eles seguiram ao Evangelho do Senhor com certeza, imediatamente. Essa comunidade era verdadeira. Tudo foi reconhecida. Tem mais uma evidência. Nesse momento, alguns profetas vieram a Antioquia. E tinha uma pessoa entre eles, o nome dele é Ágabo. Ele profetizou uma coisa, 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para haver grande fome por todo o mundo,
a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Amém. Ocorreu uma grande fome por todo o mundo. Todo o mundo. Em Jerusalém, Antioquia, vários lugares. Por causa disso, os cristãos, irmãos da fé, ficavam em Jerusalém, eles também tinham uma dificuldade. Então, nesse momento, a igreja de Antioquia ajudou a igreja de judeus. 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbitérios os intermédios de Barnabé e de Saulo. Amém. A situação mudou. A igreja gentia ajudou a igreja judeia. A Bíblia registrou claramente que eles se chamavam a igreja judaica de irmão. Os gentios se chamavam os judeus, vocês meus irmãos. Deus fez que o evangelho seria entregado aos gentios em Antioquia. A igreja de Jerusalém reconheceu a missão para os gentios. Barnabé exortou para eles e dedicou ao evangelho. Saulo foi escolhido para a missão gentia. Fez discípulos por um ano em Antioquia. Em resultado, por causa desse resultado, aconteceu uma coisa maravilhosa. Muitas pessoas se converteram, se arrependeram, eles aprenderam a palavra, eles se tornaram discípulos do Senhor. E eles ainda ajudaram a igreja judeia, financeiramente também. Então, por causa do texto de hoje, através do texto de hoje, nós podemos aprender uma coisa. O que nós precisamos fazer? Nós também precisamos estabelecer igrejas de Antioquia. Então, para estabelecer, preparar essa igreja, o que precisa? Primeiro, nós precisamos evangelizar para qualquer pessoa, para todo mundo. Brasileiro, haitiano, coreano, chinesa, japonesa, homem, mulher, criança, idoso, jovem, classe A, classe B, classe C, qualquer pessoa. Com o evangelho, não tem uma discriminação. Não precisa diferença, não importa. Tudo é igual diante do evangelho. Então, nós precisamos evangelizar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é discrimina. Segundo, precisa uma pessoa como Barnabé. Nós precisamos exortar, ajudar, consolar. Não é que criticar, corrigir. Dar um amor para outra pessoa, uns aos outros. Tem uma igreja, aumentou numerosamente. Então, naquela igreja tem uma característica. Isso é, aquela igreja tem amor. Amor. Para crescer nossa igreja precisa ter amor. Se não tiver amor, nossa igreja não pode, não consegue crescer. Porque isso é tão importante. Todo mundo quer receber um amor. Todo mundo. Todo mundo. Então, nós precisamos olhar um ao outro. Nosso próximo, nosso amigo, nossa família. Nós precisamos dar um amor para meu próximo. Ajudar. É claro, precisamos estar cheios do Espírito Santo também, mas ainda nós precisamos olhar nosso próximo. Não é que só um cumprimento simples. Realmente, nós precisamos tentar aproximar a nosso próximo e abrir nossos corações e aceitar e acompanhar com nossos irmãos. Terceiro, precisamos de uma pessoa como Saulo. Igreja tem que ensinar a palavra de Deus. E os irmãos têm que aprender a palavra de Deus na igreja.
Essa comunidade não é uma comunidade humana. Nós nos reunimos por causa da cruz, por causa de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ensinar e aprender. Nossa igreja está preparando discipulado. Está fazendo um curso de discipulado. No futuro, eles mesmos, agora até estão aprendendo, treinando, mas no futuro, eles mesmos vão ensinar para outra pessoa. Nós precisamos se tornar discípulos, cada um de nós todos. E ainda nós precisamos fazer discípulos também. Então, primeiro nós precisamos se tornar discípulos e depois nós precisamos fazer discípulos para outra pessoa. Não é que somente o pastor ensina. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu estou orando para preparar um líder entre vocês. Então, eles ajudam outra pessoa continuamente. Isso é maneira da igreja, maneira da Bíblia. Jesus ensinou, Jesus preparou só 12 discípulos. Multidões chegaram a Jesus, mas Jesus só deixou 12 discípulos. Depois 12 discípulos faziam outros discípulos. E eles também faziam outros discípulos. E esse evangelho foi transmitido até para nós também. Então, nossa igreja também precisa fazer disso. Quarto, nós precisamos ser cristãos verdadeiramente. Cristãos. Porque outras pessoas chamaram para aquele irmão de gentios de cristãos. Por que eles chamaram assim? Isso é tipo zombando, fofocando. Eles fazendo sempre o que Jesus quer. Ele está fazendo como Jesus tinha feito. Por isso eles chamaram para eles de cristãos. Então, nós também precisamos seguir o mesmo caminho, nós precisamos obedecer, nós precisamos saber e agir. Nós precisamos viver pelo Evangelho do Senhor. Nós precisamos se assemelhar a Jesus. Para fazer isso, nós precisamos aprender com o esposo. Nós precisamos assemelhar ao Senhor. Então, quando nós fizermos essas coisas, nós também podemos preparar uma igreja de Antioquia. E através disso, Deus vai fazer tua vontade. Isso é nosso propósito, isso é nossa missão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, nos chamou como seu povo, seu filho. Nós não tem condições, qualificações, mas, Senhor, nos deu tua graça, tua bênção. Agradecemos, Senhor. E agora, nós queremos se tornar seu discípulo, Senhor. Nos ajuda, nos ensina. E, Senhor, faça a tua vontade com essa igreja, nossa igreja, Senhor. Essa igreja não é minha, isso é do Senhor. Então, faça teu plano, tua vontade. E, Senhor, preparou umas pessoas para ser usado por Deus, Senhor. Cada um de nós queremos ser essa pessoa. Ainda faltam muitas coisas, mas ainda nos confiamos no Senhor. Então, fica conosco, nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
chegada, o tempo em te ele vem. Este o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora chegada, o tempo em te ele vem. Ele vem, ele vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. E se fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E se fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E se fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, todo conselho a vocês, deste momento, para sempre.